Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e nesse vídeo eu vou falar sobre perdas de carga singulares, que faz parte do estudo da mecânica dos fluidos. As perdas de carga singulares que são representadas por HS, muitas vezes eu vou representar por HS, elas são aquelas produzidas por uma perturbação brusca no movimento do fluido. São provocadas por válvulas, registros, alargamentos, etc. Ou seja, são as perdas de energia que o fluido possui ao mudar de trajetória na tubulação, devido ao atrito, devido à mudança mesmo de direção, ou devido a passar por um obstáculo, por alguma coisa, uma válvula, um registro, algum tipo de alargamento, ele aumentar o diâmetro ou diminuir muito o diâmetro de um ponto ao outro. Existe uma perda ali de energia no escoamento do fluido que é chamada de perda de carga singular. Cada ponto tem o seu, cada válvula, cada registro, cada alargamento, cada cotovelo, mudança de direção do escoamento, mudança considerável de direção do escoamento, tem uma perda de carga singular relativa. Pode-se demonstrar que a perda de carga singular ou concentrada aqui, ela é calculada por HS é igual a KS vezes V quadrado sobre 2G. Essa é uma das maneiras possíveis de se calcular perda de carga singular. V quadrado, V é a velocidade de escoamento do fluido no condutor, na tubulação. V ao quadrado, a velocidade está ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. E o coeficiente KS, esse coeficiente aqui, é o que tem a ver, o coeficiente de perda de carga singular. Ele varia caso a caso, depende do tipo de singularidade, e ele é função do número de Reynolds e de um coeficiente adimensional de forma, que tem a ver com a variação da trajetória, com a variação de área, por exemplo, ou de direção no escoamento do fluido. Para Reynolds elevados, para números de Reynolds elevados, ou seja, escoamentos turbulentos, bem turbulentos, o Reynolds deixa de influenciar tanto no KS e o KS passa a ser função principalmente do coeficiente de forma. Então, essa é a questão importante. Para os Reynolds elevados, para os escoamentos com número de Reynolds elevados, o número de Reynolds deixa de influenciar tanto no valor do KS. Então, o KS passa a ser apenas função da forma, do coeficiente de forma. Então, Reynolds elevados são para escoamentos turbulentos, em regime permanente e turbulentos. Os exemplos são de variações aí, de singularidades e dos coeficientes relativos, estão fornecidos numa tabela que eu vou mostrar na sequência, via esse mesmo arquivo aqui. Essa tabela foi retirada do livro Mecânica dos Fluidos, de Franco Brunetti. Aqui está, diretamente do livro do Brunetti, página 185. Temos aqui alguns casos. Quando eu tenho um alargamento, o fluido está vindo da esquerda para a direita, ele está numa área menor, vindo para uma área maior. E aí o KS ele é 1 menos A1 sobre A2. Então essa é uma questão importante aqui, 1 menos A1 sobre A2 nesse caso. Nesse caso aqui, o KS vale 1, quando você tem um caso limite de alargamento para um reservatório de grandes dimensões. O fluido está indo de 1 para 2, quando a área em 2 é muito maior do que em 1. Quando ocorre um estreitamento, aqui, esse KS é função de A1 sobre A2, da divisão da área 1 pela área A2, e aí você vai ter que avaliar caso a caso. No limite aqui, quando você ocorre o inverso desse caso limite aqui do alargamento, quando você tem um reservatório de grandes dimensões e o A1 é muito maior que o A2, o KS pode ser utilizado como meio, 0,5. Cotovelo, quando o fluido está escoando e sofre uma variação de direção de 90 graus. O cotovelo a 90 graus, existem cotovelos em outros ângulos também, mas a 90 graus o KS é 0,9, o coeficiente de perda de carga singular, que vai para aquela expressão KS vezes V quadrado sobre 2G. Válvula de gaveta, um tipo de válvula muito utilizado, importante. Quando a válvula de gaveta é totalmente aberta, o
KS vale 0,2. Válvula tipo globo, outro tipo de válvula, quando está totalmente aberta, o KS é 10. Olha quanta perda de carga ocorre numa válvula globo. Ocorre bastante perda de carga singular. Válvula de retenção, aquela, por exemplo, nesse caso, em que o fluido pode escoar da esquerda para a direita, mas não pode escoar da direita para a esquerda, porque ela fecha, né, a passagem. Essa válvula tem KS de meio, evidentemente com escoamento da esquerda para a direita. Então esses são os dados de alguns exemplos, né, de singularidades com o KS, singularidades, né, do coeficiente de perda de carga singular em alguns casos. Então, recordando, né, o HS é igual a KS vezes V quadrado sobre 2G, e o KS deve ser avaliado caso a caso, dependendo do tipo de singularidade. Essa é a perda de carga singular em cada ponto de obstáculo ou mudança brusca de trajetória. Em outro vídeo eu vou fazer um exemplo que utiliza os conceitos aí de perda de carga singular. Falando agora de instalações de recalque. O que é isso, né? São equipamentos que permitem o transporte e o controle da vazão de fluidos, que transportam o fluido de um ponto a outro, né? A tubulação desde o reservatório até a máquina, que em geral é uma bomba hidráulica, normalmente uma bomba hidráulica aí, isso é chamado de tubulação de sucção. Então a sucção é do reservatório até a máquina hidráulica. Da máquina ao reservatório de chegada é chamado de recalque. Então, por exemplo, uma bomba hidráulica recalca um fluido de um ponto, né, do reservatório de entrada para o reservatório de chegada, né? Então, sucção até chegar na máquina e recalque após a saída da máquina até a chegada. Essa é a nomenclatura muito utilizada. Nas tubulações de sucção, isso é uma questão importante aqui, nas tubulações de sucção pode haver baixa pressão, especialmente na entrada da bomba, na entrada da máquina. O fluido pode chegar ali com baixa pressão. Esta pressão não deve, porém, estar abaixo da pressão de vapor do fluido. Cada fluido, em função da temperatura, essa pressão varia com a temperatura, tem uma pressão chamada pressão de vapor. Abaixo dessa pressão de vapor, o fluido evapora aquela temperatura, se transforma em vapor, ele evapora, ele deixa de ser líquido. E a ideia é que o fluido não evapore na entrada da máquina. Isto não é favorável para o escoamento do fluido, ele não evaporar devido à baixa pressão. A pressão pode ser baixa ali, mas não pode ser tão baixa a ponto que fique menor do que a pressão de vapor do fluido. Se acontecer isso, haverá o fenômeno da cavitação, que é muito prejudicial às máquinas. Com a cavitação, formam-se bolhas, né, de vapor, e com o aumento da pressão, de novo, essas bolhas acabam implodindo e gera um grande impacto nos rotores das máquinas e gera uma erosão com o tempo. A cavitação vai destruindo o rotor, erodindo o rotor com o tempo, e dependendo da tubulação, da instalação, você vai ter muito problema depois para trabalhar com esse rotor. Você vai precisar trocar o rotor, tem todo um trabalho aí, que é um desgaste aí que deve ser evitado, para que se evite a cavitação, que é um dos grandes problemas aí das bombas hidráulicas, né? Que não ocorra cavitação. Com o impacto da implosão das bolhas de vapor que se formam na entrada da máquina, esse impacto vai para o rotor e vai gerando erosão no rotor. É um impacto grande e com grande frequência ocorrendo, isso vai gerando um desgaste excessivo do rotor, né? Então, desta forma, sempre deve ocorrer que a pressão de entrada na máquina absoluta, né, a pressão absoluta do fluido de entrada na máquina, tem que ser, por menor que ela seja, ela tem que ser maior do que a pressão de vapor no fluido. Então ela tem que ser maior. Por quê? Para não deixar o fluido evaporar, para manter o fluido líquido, no estado líquido. Então, essa é uma questão importante. Então, por exemplo, só para reforçar essa questão do quanto a pressão influencia na evaporação, veja a panela de pressão, né? A panela de pressão, qual que é a ideia? Ela gerar uma pressão interna, né? Uma pressão dentro dela, quando há o líquido ali, a água, né, está sendo aquecida, uma pressão dentro da panela de pressão bem maior do que a pressão atmosférica fora dela, né? O que acontece? Com isso, com essa pressão maior, o fluido não evapora. A água só consegue evaporar com uma temperatura bem maior do que 100 graus ali, com uma temperatura maior. Com isso você consegue manter a água a uma temperatura maior que 100 graus
na panela de pressão e você consegue cozinhar com mais eficiência, com a água líquida a mais de 100 graus. Como isso acontece? Isso acontece porque a pressão dentro da panela de pressão é bem maior do que a pressão atmosférica. Então, o inverso, veja o inverso. Se a pressão cair muito na panela de pressão, mesmo sem aquecimento, mesmo com temperatura ambiente, se a pressão for caindo demais, chegar a um ponto em que ficar abaixo da pressão de vapor da água, a água evapora a temperatura ambiente. Portanto, a evaporação de um fluido, ela é função não só da temperatura, mas também da pressão que esse fluido está sofrendo. Em outro vídeo eu vou mostrar um exemplo de trabalho com esse conceito de perda de carga tal, nas instalações ali de recalque.